Boa tarde, oitavo ano. Aqui é o professor Ismael de História. Estou aqui para ler a questão, né, do PED 5, a seção 4 de História, para facilitar a confecção da questão. Né? Se vocês continuarem com dúvidas, depois vocês entrem em contato ou marquem lá meu nome no WhatsApp. Então vamos ao que interessa. Vamos à questão. Seção 4. Até Napoleão Bonaparte tentou inovar. Ele queria fazer da França a maior potência econômica e militar do mundo no início do século XIX. Mas para isso necessitaria dominar a Inglaterra. Tentou derrotar a Inglaterra pela via militar, porém sem sucesso. Então ele inovou, tentou derrubar os ingleses pela via econômica, decretando o bloqueio econômico em 1806. Analise a imagem sobre o bloqueio continental ao lado e alguns dos artigos do seu decreto. A imagem vai estar lá no PED, né, que vocês vão receber ou já receberam. Só contextualizando, século XIX, Napoleão Bonaparte tinha acabado de conquistar o trono na França. Né? Inicialmente ele era um cônsul, né? Eram 3 cônsules. Posteriormente ele foi aclamado imperador até pelo próprio povo e iniciou uma política expansionista pela Europa. Quem era o obstáculo de Napoleão Bonaparte? A Inglaterra, que era a maior potência da época. Então a Inglaterra tinha uma marinha muito poderosa e os exércitos napoleônicos eram poderosos. E a Inglaterra, por ser uma ilha, né, tá fora, né, da parte continental da Europa, o Napoleão, a única forma dele conseguir vencer a Inglaterra era asfixiando a economia inglesa, né, evitando que a Inglaterra comercializasse com os países, principalmente da Europa. Então, agora que você já tem informação sobre parte da era napoleônica e desse conflito com a Inglaterra, vamos às questões. Né? Só acrescentando que o bloqueio continental, Napoleão determinou que nenhum país da Europa poderia comercializar com a Inglaterra, senão sofreria sanções, né? Sofreria até ataques do exército napoleônico. Vamos lá, vamos à questão. Primeiro, os artigos, né, do bloqueio. O comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. O que é boa presa? Se algum navio inglês fosse interceptado, né, no porto ou no próprio mar, os navios franceses ou o exército francês lá no porto, eles iam confiscar esse navio. Boa presa quer dizer que quem confiscou é o dono, se torna dono daquela mercadoria. Né? Artigo 7. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas ou lá tendo estado, desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. Por quê? Pode estar com produtos para vender, nem vindo das colônias e nem saindo da Inglaterra. Artigo 8. Qualquer embarcação que por meio de uma declaração transgredir a disposição acima será apressada e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa. Então, eles confiscariam, os franceses confiscariam por quê? Porque eles vieram da Inglaterra ou estavam comercializando com a Inglaterra. E isso era o bloqueio continental. Não podia comercializar com a Inglaterra. Agora, a questão. As questões. São 3 questões. Veio um erro ali no final do enunciado, que é a mesma pergunta da 1. Então, vocês desconsiderem. Eu apaguei aqui a questão que está junto com o enunciado, que é a mesma questão da questão 1. A legenda do mapa, bem como os artigos do seu decreto, aponta para o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte. As setas em branco apontam para a legenda do dito bloqueio, e esta, por sua vez, assinala no mapa o efeito concreto desse bloqueio, indicando com isso os limites geográficos onde a Inglaterra não poderia aportar seus navios com mercadorias. Perceba que esta seta aponta para Portugal. Agora marque a opção correta. Né? A questão ficou estranha. Não é marque a opção correta. Responda. Qual o posicionamento político de Portugal frente ao bloqueio continental de Napoleão Bonaparte? Né? Vocês vão efetuar, logicamente, uma pesquisa sobre o bloqueio continental, site Sua Pesquisa, Nossa História,
né? Vocês vão pesquisar e vão chegar a essa conclusão, né? Se tivesse o livro do 8º ano também lá no capítulo sobre a chegada da família real ao Brasil, vai ter essa parte aí falando do bloqueio continental. Era napoleônica também, né? Se eu for responder, se eu falar mais, eu vou estar respondendo. Então vocês têm que pesquisar qual era o posicionamento político de Portugal frente ao bloqueio continental. Posso falar que o príncipe regente era Dom João, então você vai pesquisar, né, do período joanino, né, que eles depois vieram para o Brasil. Aí você dá uma olhada lá no posicionamento político nessa pesquisa. Como esse bloqueio interferiu política e economicamente no Brasil? Também pesquise, né? Tá lá nesse assunto. Chegada da família real ao Brasil vai demonstrar a interferência desse bloqueio, que tem ligação direta com a chegada da família real ao Brasil. Fica o spoiler. Tem ligação direta. Agora, o que interferiu política e economicamente? Construa um quadro com as realizações de Dom João quando chegou ao Brasil, destacando as que ainda existem. Isso aí vocês são criativos demais, já fiz vários trabalhos com vocês. Então esse quadro vocês façam lá, aí vocês colocam realizações de Dom João quando chegou ao Brasil. Aí essa ainda existe, essa realização ainda está no Brasil, né? Principalmente fica o spoiler aí no Rio de Janeiro. Então, gente, um forte abraço, boa tarde para vocês, bom final de semana e até a próxima.